nos preparar esse encontro, Senhor, na segunda-feira. Obrigado pela vida dos irmãos, Senhor, que se afadigam preparando, Senhor, para que esse encontro aconteça com ordem e decência. Que a Tua graça se manifeste nesse local, Senhor, salvando todos quantos que de antemão o Senhor escolheu para que fossem salvos. Te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos conceda olhos e ouvidos, para que possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Mais ainda, Senhor, um coração receptível, como um solo fértil, onde a boa semente há de ser germinada e na estação certa possamos produzir frutos que glorificam o Teu nome, frutos que evidenciam a nossa eleição, frutos que foram designados para que produzíssemos desde antes da fundação do mundo. Mais uma vez te agradecemos e declaramos, Senhor, e confiamos em cada uma das Tuas maravilhosas promessas. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé, que como um grão de mostarda ela possa crescer, Senhor, e florescer, para que as nossas ações e palavras sejam um testemunho constante de que nós fomos visitados pelo nosso Redentor, que mudou a nossa história e nos concedeu uma nova vida nele. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós iremos continuar. Ontem nós falamos dessa passagem de alguns versículos apenas, versículos 12 ao 16, que fala justamente que a igreja crescia, que havia uma manifestação constante do poder de Deus no meio dos seus, e principalmente os apóstolos eram um instrumento que Deus usava para que as pessoas percebessem que Deus estava agora no meio deles, chamando-os de volta para casa por meio do Evangelho, reconciliando pecadores com o Deus Santo, por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Agora os apóstolos estão pregando o Evangelho e eles são presos novamente, só que essa prisão é diferente. Essa prisão agora ela é muito mais perigosa do que da primeira vez. Nós lemos no capítulo 4 que eles são presos quando eles curam aquele aleijado na Porta Formosa, mas aqui há uma espécie de desobediência pública, desobediência judicial, porque eles haviam ameaçado os apóstolos, eles haviam exigido que os apóstolos parassem de pregar. Embora Pedro respondesse, o João, que não iriam fazer isso de forma alguma, porque eles tinham recebido aquele mandato de pregar do próprio Senhor. Mas aqui eles agora são presos e a acusação contra eles é muito mais grave, do ponto de vista da religião judaica, porque eles estão em uma desobediência aberta em relação à proibição que eles haviam recebido há pouco tempo do próprio Sinédrio. Então, versículo 17, o título da mensagem de hoje, eu falei com o irmão Gisele, é o preço da verdade. A gente sempre tem que tomar cuidado, eu como pastor, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala de preço, porque a salvação é de graça, é pela graça, é grátis. E principalmente a gente tem que tomar cuidado quando fala de preço, porque a gente vive numa geração onde a teologia da prosperidade tem alcançado assim, muitos adeptos, como nunca antes.
Mas é preciso também, de outra parte, que o cristão entenda que há um preço a ser pago. Não para que sejamos salvos, mas o preço é pago justamente na defesa da verdade que nos salvou. Perceba, nos salvou. Nós não estamos fazendo nada para merecer a salvação, mas a nossa gratidão pela salvação imerecida nos constrange a fazer muito mais, e cada vez mais, para que a mesma verdade que nos salvou, salve a outros. Porque o amor de Cristo que nos salvou, ele é colocado na vida daqueles que são salvos. Então agora nós temos esse amor também pelo próximo. E é o sentimento que Paulo expressa tão bem na carta aos Romanos: eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Preste atenção no tudo. Eu faço tudo. Não são coisas ilícitas, mas eu faço tudo. Tudo que eu tiver, tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer para que pessoas sejam salvas. Então Paulo mostra isso por meio da sua própria história de vida. Ele pôde ser preso para que o carcereiro fosse salvo. Ele orou e uma escrava que adivinhava e dava lucros ao seu senhor Filipe foi liberta. E ele foi açoitado publicamente por causa daquilo. Então é preciso que a gente entenda que o preço da verdade é muito alto. Por isso que nós vamos assistir cada vez mais cristãos, e principalmente líderes, pastores, pregadores, seja qual for a definição, no meio evangélico, negociando a verdade. Então, escolhendo como se estivesse no supermercado a verdade que é mais vendável, a verdade que é mais comercial, a verdade que é mais fácil de trazer pessoas para os ajuntamentos públicos. Então, nós não estamos aqui negociando a verdade, como o apóstolo Paulo já falava na sua geração. É preciso que a verdade seja pregada completa. É preciso que a gente tenha compromisso com a mensagem. Então, versículo 17 de Atos 5: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, perceba, é sempre assim. Qual é o perigo que um grupo de pessoas, na sua grande maioria pobres e iletrados, representava para esses homens tão poderosos e que se achavam tão cultos? Mas a questão é que o ódio dos falsos crentes em relação aos verdadeiros crentes é algo injustificável. Não precisa justificativa. Você não precisa pisar o calo de ninguém. A sua existência já incomoda. É como uma pessoa, como um animal, que está acostumado a viver em trevas, como um morcego, que qualquer raio de luz já incomoda, porque ele está acostumado ao escuro. Então qualquer raio de luz vai incomodar. Assim também é aqueles que são filhos da luz. Nós somos a luz do mundo. Por que rejeitaram Jesus? Justamente por isso. Porque a luz veio ao mundo, o mundo a rejeitou, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então é preciso que a gente entenda isso. Não há justificativa para o ódio. A gente não deve esperar coerência. Pastor, mas as pessoas estão me odiando, estão me acusando sem motivo. Isso é normal. Se tiver motivo é que é ruim, porque aí você tem que se arrepender e pedir inclusive perdão, porque você deu um mau testemunho. Você deu motivo para a pessoa não gostar de você. Então dá um exemplo. Você estaciona na porta da garagem de uma pessoa. A pessoa tenta sair, seu carro está lá. Aí de repente, quando você chega, a pessoa lhe diz um monte de coisas bonitas.
e já arranhou seu carro, de maneira que seu carro já está de outra cor, já está personalizado. E você diz: eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não, você não está sendo perseguido porque você é crente. Você está sendo agarrado a pessoa. Mas essa pessoa não devia ter feito isso, ela podia ter me tratado bem. Mas o mundo não é assim. O mundo é mau. Eles são maus até entre si. As guerras. Você acha que as guerras que já existiram no mundo, as que ainda existem hoje, são muitas, você acha que é mocinho contra bandido? Não, é bandido contra bandido, irmão. Não tem nenhum mocinho nessa história. Os Estados Unidos invadiram o Iraque porque o Iraque era dominado por um ditador chamado Saddam Hussein. Sim. Então você quer dizer que os Estados Unidos é mocinho? Será que eles não invadiram o Iraque por causa do petróleo, né? É todo mundo agora. Ninguém entende de geopolítica, a gente faz de conta que não vê, né? Porque os Estados Unidos lutou quando o Iraque invadiu o Kuwait, né? Antes mesmo da guerra do Iraque, né? Para aqueles que são mais velhos como eu vi essa guerra bem novinho, a guerra do Kuwait, né? Um país pequenininho, mas que tem uma reserva de petróleo enorme, porque os Estados Unidos se incomodou com isso. Então, são coisas, não tem mocinho. A Rússia, a China, sim, e os Estados Unidos é o mocinho da história? Então você parece que não conhece a história americana. Então, a gente precisa entender que no mundo não tem mocinhos. Só veio mataram, mas só mataram ele porque ele deixou. Depois ele ressuscitou no terceiro dia e ele tem salvado muitos vilões como nós que se arrependeram pela dura verdade que os convenceu de que eram vilões. Então a gente só é crente aqui hoje se a gente percebeu em algum momento a nossa vilania. Não é também essa palavra? A gente percebeu que a gente era mal e a gente clamou para que o Senhor nos salvasse. Isso significa que agora a gente é bom? Não, a gente continua sendo mal. Mas agora o Espírito Santo de Deus mora em nós. E pela bondade do Senhor, nós temos agora poder para subjugar a maldade que ainda existe em nós. Isso é santificação. Não permitir que o nosso velho homem mande na nossa vida, mas a nova criatura é agora que segue a voz do Espírito Santo. Então, aqui é a pregação, e esses homens odeiam esse tipo de pregação, porque o mundo gosta de mentiras. Então, quando a gente diz para as pessoas, realmente existem bandidos e existem mocinhos. Não, não existem. Todo mundo é bandido. A gente não gosta. Principalmente aqueles que se acham mocinhos. Tem um monte de cara legal e um monte de senhoras legais. E elas se acham, né? Não, mas eu pago minhas contas, trabalhador, acordo cedo, pego transporte, dou um duro danado. E ele está querendo me equiparar com pessoas que não querem nada. Essa é a realidade. Porque não tem diferença entre pecado e pecado. Mas infelizmente essa verdade machuca. E nem todo mundo está preparado para esse tipo de dor que produz arrependimento. Como está escrito lá em 2 Coríntios. O sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Perceba a seita dos saduceus, porque até no judaísmo existiam várias divisões. A própria liderança do judaísmo era formado por 2 partidos, por assim dizer: os saduceus, que eram os mais ricos e poderosos, e os fariseus. Então, e tinha também os herodianos, que eram pessoas conhecidas por serem extremamente imorais, como Herodes, mas faziam parte também ali da liderança, porque Herodes, ele tinha poder naquela região, dado pelo próprio Império Romano. Então tinham os zelotes, que eram pessoas que não aceitavam o domínio de Roma. Então tinham vários grupos, mas a liderança, na sua maioria, era formada por esses 2 grupos, saduceus e fariseus. E o sumo sacerdote sempre
eram os saduceus. Eles eram os mais poderosos. Então o sumo sacerdote, ele vinha desse grupo. Eles tomaram-se de inveja. Agora, como pode, irmãos? É como alguém, vamos imaginar, né? A gente olha para Paulinho, a gente vê alguma pessoa que tem posses, ou possibilidade de ter posses. Então, vamos imaginar que Paulinho está andando com, sei lá, diga aí, Regina, o nome de um carro. Poxa. Rapaz, Regina foi longe hoje. Então, vamos imaginar que Paulinho ganhou de presente o melhor funcionário de todos os tempos, de todas as santas casas do Brasil. Aí ele ganhou esse carro de presente. Aí ele primeiro tem que tirar a carteira de motorista, né? Mas vamos imaginar que ele já tirou a carteira de motorista. Aí ele está andando lá de Porsche. E de repente Roquinho está subindo a ladeira do Campo Santo de bicicleta Monarch, daquela que range, sabe? Não é da época de vocês, não é da minha. De você fazia cada sentada sua, uau, era 3 rolinhas que segurava ele, né? Então, e tá lá Roquinho, uma alegria subindo ali, não tem marcha não, viu? Subindo a ladeira. Aí Paulinho passa com o Porsche e diz: como eu queria aquela bicicleta que range. Porque a ideia é essa, irmãos, os saduceus são tudo. E como é que eles estão com inveja de um monte de gente que está fedendo ao peixe? Que, sabe, eram totalmente desprezados até outro dia. Então é uma inveja que não tem justificativa. É como alguém que de repente passa e olha e diz: mas esse povo está sorrindo. A maioria salário mínimo. Segunda-feira na igreja e sorrindo. Não, estão dando alguma coisa ali. Deve ter algum programa do governo secreto, aonde eles estão distribuindo alguma coisa. Não pode esse povo ter alegria. Eu que tenho 10 vezes mais que eles, não tenho essa alegria. É isso que incomoda o mundo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Imagine o presidente, né, que chamava-se, o prefeito de uma prisão, na época de Paulo, olhando ele lá naquela cela, né, extremamente imunda e úmida e cheia de ratos e todo tipo de vermes, alegre. E o prefeito revoltado, querendo, né, disputar com receio de que alguém podia tomar o cargo dele, querendo saber se ia tirar algum ajudante seu que de repente não estava fazendo direito o ofício. E Paulo está lá, escrevendo cartas, dizendo: alegrem-se no Senhor. Não, aí não. Aí tem uma coisa de errado, ele está travando alguma coisa, tem uma coisa que eu não sei. Porque o mundo é assim. Ele tem uma formatação, o mundo entende assim. Se você, como a gente falou ontem, né, dos presentes, se você ganhou alguma coisa e sorri, o mundo aceita isso. Mas se você perde as coisas, como Jó, e você diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, aí o mundo acha que é loucura. Como assim? Bendito seja o nome do Senhor, acabou de perder tudo. Esse homem era riquíssimo e tornou agora, não tem nada da noite para o dia, e ele está dizendo que Deus é bom. Então é isso que incomoda as pessoas, é isso que dá inveja. Porque às vezes a gente não tem noção, a gente acha que para que as pessoas tenham inveja, a gente tem que ter tanto quanto elas, para elas terem inveja. Então, eu vou me tornar um cristão riquíssimo, aí os ímpios que são ricos vão ter inveja da minha riqueza. Não, irmão. Eles têm inveja justamente daquilo que eles não podem obter. Dinheiro você pode obter, riqueza, poder, tudo isso aí. Mas a alegria diante de todas as circunstâncias não se pode obter. Só a fé, só o Espírito Santo. Amor, alegria, paz. São as 3 primeiras características do fruto do Espírito que é produzido em nós quando o Espírito Santo começa a habitar nas nossas vidas. E o mundo acha isso um absurdo, né? É algo assim que eles não aceitam de forma alguma. É como se fosse um desaforo. Então, se você é empregado de alguém, de alguma empresa, você tem que ser mais triste
do que o seu patrão, porque se você chegar lá sorrindo, ele vai ficar incomodado. Vem cá, eu ganho 50 vezes mais do que você chega aqui com essa alegria? Então o mundo não aceita isso. Não aceita. Perceba, ainda hoje, por que eu estou insistindo? Porque parece que a igreja tem esquecido isso. E a gente tem entrado num processo extremamente perigoso de concorrência com o mundo. Então, eu tenho que ter tanto quanto o mundo para me sentir tão feliz, para que o mundo veja Cristo em mim? Não, é justamente a felicidade na falta, na escassez, na adversidade, que deixa o mundo de joelhos, sem compreender. Porque isso não tem como se compreender, a não ser pela fé. Então, isso que levava esses homens a ter inveja de pescadores que não tinham nada, dinheiro algum, fortuna nenhuma, e nem poder, porque eles não se achavam, poder, quando eu falo, hierárquico aos demais, porque eles colocavam, como é que eles se chamavam? Irmãos. Aquele que é igual a mim. Então aqui no versículo 18, prenderam os apóstolos. O que foi que eles fizeram de errado? Nada. Eles só estavam pregando a palavra de Deus. Só que vai chegar um momento, em alguns países já é proibido, onde pregar a palavra de Deus vai ser um delito gravíssimo. Hoje isso é gravíssimo no mundo espiritual. Então ele tem várias formas de perseguir a gente em relação a isso, né? Pode colocar o seu parente contra você, pode colocar o seu empregador contra você, pode colocar qualquer pessoa do bairro contra você, a ponto de que sua vida vai se tornar extremamente, adversa, para que você abra mão da verdade. Mas existem lugares onde isso é ainda mais ostensivo, onde é claro, onde está inclusive uma legislação que, se pregar o cristianismo, é preso. Países onde o islamismo está no topo do poder, isso é muito claro. E no caso da Coreia do Norte, também é crime pregar Cristo nesses locais, crime passível de morte. Prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública, são tratados como marginais, pessoas que estão tendo uma vida correta, mas são tratados como se fossem malfeitores. Não foi assim que fizeram com Jesus? Eles colocaram Jesus no meio de dois malfeitores. Inclusive um deles confessou o pecado dos dois. Nós merecemos estar aqui. Nós cometemos o crime que nos colocou aqui. Nós não somos inocentes. Esse foi o que foi perdoado, e que está hoje lá no paraíso com o Senhor, onde nós também queremos estar. Mas os cristãos, durante muitos anos, na história, basta você estudar um pouco de história, nem precisa ser história da igreja, é história mesmo. Você vai ver que o cristianismo, em muitos momentos da história, foi perseguido pelas autoridades. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, não é uma prisão específica, prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora. Lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo algumas, todas. É isso que eu e você precisamos entender. Só vale se for tudo. Se você não está disposto a pregar toda a verdade, então você é um mentiroso. Não, mas eu prego 90% da Bíblia, então você é um mentiroso. Eu prego 95% da Bíblia, você é um mentiroso. A verdade só é verdade se for toda verdade. Você já imaginou se uma pessoa der para você uma nota de R$200, faltando uma partezinha, justamente a parte que tem o número 200? Então a nota é mais ou menos desse tamanho. Você tira essa partezinha assim, bem pequenininha. Tome aí, R$200.
Aliás, é quase 200, aqui deve dar uns 180. Não, aqui não dá nada. Porque se a nota não está inteira, ela não tem validade. Agora imagine, se isso acontece com o dinheiro, como você acha que é a fé? Como você acha que é a Bíblia? Então a pessoa diz assim, não gosto muito do Antigo Testamento, então você nem se conhece. Porque está lá escrito, no princípio, criou Deus. Está lá escrito de onde nós viemos, não foi do macaco, não foi da evolução, foi de Adão e Eva. Está lá escrito que Deus já destruiu toda a raça humana uma vez e só salvou 8 pessoas. Então cuidado quando você mexer com esse Deus. Quando a pessoa diz, não acredito que Deus pode assim destruir tanta gente de uma vez só. Mas Ele já fez. Você não sabia? Ele destruiu toda a raça humana, só salvou 8. 8. E nem para dizer, ele salvou todos os descendentes de 7. Não, ele só salvou 8. Eu não consigo entender um Deus assim. Pois é o Deus da Bíblia. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, não, eu acredito mais no novo e eu gosto de ler salmos. Mas até essa pessoa que gosta de ler salmos é mentira. Porque tem salmos chamados salmos imprecatórios, onde o salmista clama pela justiça de Deus. Eu tenho certeza que esses salmos a pessoa pula. Tem um deles que o salmista diz assim, Senhor, quebra os dentes dos ímpios. Tem gente que chama essa parte de salmo Mike Tyson. Mas está lá escrito, irmão. São salmos imprecatórios, onde o salmista clama pela justiça de Deus. É uma antivisão da própria revelação do Apocalipse, onde a gente vê os cavaleiros saindo, matando, doenças, enfermidades, tudo aquilo que o juízo de Deus. O cálice se encheu. Às vezes a gente diz, a paciência do Senhor não tem limite. Tem sim. Quem foi que te disse que não tem limite? São as misericórdias do Senhor que não tem fim, mas a paciência dele tem. E outra coisa, a misericórdia do Senhor, Ele tem com quem Ele quiser. Terei misericórdia de quem eu quiser. Terei compaixão de quem eu quiser. Essas misericórdias não têm fim, mas a paciência do Senhor tem. Por isso que a revelação lá em Apocalipse do cálice é como se cada pecado fosse uma gotinha. Aí tem uma hora que o cálice de Deus, né, vai se encher e ele vai transbordar. É assim que é apresentado o juízo de Deus lá em Apocalipse, é uma das formas, né? E tem as trombetas também. Então é preciso que a gente entenda, é esse o Deus que a gente diz acreditar. Não, eu acredito no Deus dos 27 livros do Novo Testamento. Aliás, não, eu acredito no Deus dos 26, porque até Apocalipse é meio difícil, assim, é um Deus muito terrível do Apocalipse. Mas como assim? A gente não tem essa autonomia, né, de escolher e rejeitar. Não, pelo contrário, a palavra é que faz isso com a gente. Aquele que não segue a ela é rejeitado por ela. Então, aqui ele diz, o anjo liberta eles, dando essa ênfase. Dizei ao povo todas as palavras desta vida, todas. Tem que dizer tudo. Não pode falar só do amor, se não falar da ira. Não pode falar da salvação, se não falar da condenação. Não pode falar de vida eterna, se não falar de morte eterna. Você tem que falar tudo. Não pode escolher falar aquilo que para as pessoas é mais agradável de se ouvir e aquilo que de repente pode assustar as pessoas ou afastá-las. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo pregou na cidade de Atenas, que já era famosa naquela época, né? Hoje também é famosa, a cidade das Olimpíadas. Quando o apóstolo Paulo pregou lá, ele pregou toda a verdade, a ponto das pessoas escarnecerem dele. Teve gente que fechou a porta. Esse não é maluco. Está dizendo aqui de um Deus que veio e morreu, mas como Deus morre? E pior, esse Deus que morreu ainda ressuscita. Que loucura é essa que esse mundo está falando?
Poucas pessoas acreditaram quando Paulo pregou no Areópago, lá em Atenas. Mas isso traz algum tipo de descrédito à mensagem? De forma alguma. Eu notifico vocês. Quem vai julgar vocês é a verdade que eu tenho pregado para vocês. Meu papel como mensageiro é só notificar. É como, por exemplo, o guarda de trânsito, ele cobra a multa? Não, ele só entrega. É outro setor que vai cobrar. É como a gente está entregando a mensagem, mas quem vai cobrar a obediência da mensagem é aquele que nós não somos dignos de desatar as sandálias. É aquele que até o mar se esconde dele. Os demônios também temem. Então é ele que vai cobrar naquele dia. E a gente prega nessa confiança. Nós sabemos em quem temos crido. Então aqui prenderam os apóstolos, mas de noite. Olha o poder de Deus. Por isso é preciso que a gente entenda. Deus é glorificado quando Ele solta a gente e quando Ele deixa a gente preso. Deus é glorificado quando Ele nos livra da morte e quando a gente morre também. Mais adiante, irmãos, pastor, o senhor vai dar spoiler? Agora está na moda essa palavra, spoiler. É quando você diz a respeito de algum filme, né, alguma coisa que vai acontecer e você fala antes, né, da pessoa, aí a pessoa diz, você vai surpreso, tem que fazer, né? Então, irmãos, você acha que falar de Atos para você dar spoiler, pelo amor de Deus, então você nem é crente. Pedro vai ser preso junto com o apóstolo Tiago. Tiago, a igreja começa a orar para que eles sejam soltos, mas Tiago morre e Pedro é solto, glorificado tanto na morte de Tiago quanto na libertação de Pedro. Para a gente entender, irmãos, que aquilo que de fato traz glória para Deus é a sua própria vontade, e não aquilo que a gente pensa. A gente pensa assim, não, se Deus curar todo mundo, no tempo, dizer ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram. Deixa eu olhar aqui, porque eu só tenho até meia-noite. Então, que de meia-noite às 5 da manhã, né, as últimas vigílias, vai ser o louvor. Então, e apresentando-vos no templo, dizer ao povo todas as palavras desta vida. Foram eles. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia. Eu acho tão bonito, irmãos. Porque quando você é crente, você entende que você e eu, a gente precisa gerenciar melhor o nosso dia. Quando eu ouço pessoas dizendo, pastor, me sinto assim sem tempo. Eu fico extremamente preocupado. Por quê? Porque, irmãos, o Senhor nos deu 24 horas. Ele podia ter nos dado 25. Ele podia ter nos dado 30. Ele podia ter nos dado um dia de 50 horas. Mas por que o Senhor nos deu um dia de 24 horas? O ímpio não vai entender nada disso que eu estou falando para vocês. O ímpio acha até que esse movimento, né, de dia, de 24 horas, né, que a Terra girando, é o acaso também. Estourou o mundo, estourou nada, e aí surgiram os universos, estrelas, galáxias, buracos negros. Estou sentindo até falta que conhece buracos negros como ninguém, né? Não vai para nada. Pequenininha. E aí, do nada. Não, irmãos, tudo foi Deus que criou. Por que 12 meses? Por que 365 dias? Por que isso? Porque Ele quis que fosse assim. Ele criou todas as coisas e elas são boas. O problema é que a gente usa para o mal. Mas elas são boas. Então, quando Deus nos deu 24 horas, e Jesus disse, cada dia trará os seus próprios cuidados, ou cada dia trará o seu próprio mal, no sentido de que cada dia tem uma adversidade para ser superada. Ele sabia o que estava fazendo. Então, quando a gente diz não tenho tempo, indiretamente a gente está dizendo que Deus não estava sabendo das coisas quando criou o mundo. Ele não sabia que eu precisava de mais tempo para fazer o que eu preciso. Eu tenho que catar o feijão, botar o feijão na água, eu tenho que separar, eu tenho que cozinhar,
Eu tenho que comer para experimentar para ver se está bom, né? Então eu tenho isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que fazer 24 horas, não dá, e ainda tenho que dormir, e eu tenho que dormir 8 horas por dia. Mas quem foi que disse que você tem que dormir 8 horas por dia? A Organização Mundial da Saúde. E você acredita neles por quê? Não, irmão, a gente não precisa dormir 8 horas por dia, não. A gente pode dormir 6, 5, 4. A gente vai ter muito tempo para descansar no céu. A gente aqui tem que aproveitar o dia, porque a noite vem quando ninguém. E o pior é quando você diz: não tenho tempo para as coisas de Deus, porque as coisas do mundo estão me consumindo, estão muitas obrigações. Então assim, estou sem tempo para algumas coisas de Deus que eu queria fazer. Mentira, se quisesse fazer. Você já viu alguma pessoa dizendo assim: pai, hoje eu estava tão sem tempo que eu estou com R$1 milhão para pegar no banco, não deu tempo? Já viu alguma pessoa dizendo assim? Eu nunca vi, mas de repente, né? Meu filho, se você tiver R$50 para receber, você chega 4 da manhã, 3 da manhã, às vezes você chega no dia anterior, monta a barraca, e aí você chega lá, depois de 12 horas de fila. Quanto é que eu tenho no banco? 50 mil reais. Como diria o irmão. E às vezes a pessoa até sai feliz. Rapaz, me dá com 2, 3 dias de banco. É verdade. Não estava contando com esse dinheiro. Então perceba que na nossa vida tudo é questão de prioridade. Então se as coisas de Deus não são prioridades na nossa vida, mais cedo ou mais tarde isso vai ficar evidente. E para nossa vergonha, isso vai ficar evidente até para os ímpios. Eu já vi pessoas dizendo, de parentes ímpios, que diziam: vem cá, hoje não é domingo, você não vai para a sua igreja? Não, hoje não, estou um pouco cansado. Mas essa pessoa, que não é cristã, mesmo cansado, ia para o jogo de futebol, ia para o bar, ia para todos os lugares. Mas as pessoas são cristãs, qualquer coisa é motivo de quebrar, né, o seu pacto com as suas obrigações, né, para com o reino de Deus. Porque quando a Bíblia diz que nós somos servos de Deus, irmãos, isso não é uma coisinha bonitinha, não. Isso é um fato. O servo não escolhe o serviço que vai fazer. É Deus que manda. O servo não escolhe a hora que vai fazer. É Deus que manda. Mas a gente tem vivido em uma deturpação tão grande das verdades sagradas, onde parece que inverteu a ordem divina. É a gente que diz para Deus o que a gente pode fazer. E aí ele tem que adequar a realidade cósmica do universo à minha agenda. Olha, Senhor, tudo que você quiser fazer tem que ser nas terças ou nas quartas, porque o resto da semana já para mim já está preenchido. Então a realidade cósmica, todo mundo espiritual tem que se adequar ao seu dia. Não é assustador isso, irmão? Mas a gente não gosta de ouvir essas coisas. Por quê? Porque dói. É quando você chega no dentista e ele diz: ó, seu dente está cheio de cárie, você não está escovando o dente direito. Aí você se lembra: de fato, eu não estou escovando mesmo. Mas aí você não gosta daquilo, porque ele está dizendo que você não tem hábitos de higiene bons. Não, doutor, eu escovo. Essas escovas hoje que não prestam. Aí você bota a culpa na escova, você bota a culpa na pasta, você bota a culpa no espelho, que você olha assim, mas o espelho está meio, né, de lado, aí você não vê aquela parte ali do fundinho assim, né? Você gosta de botar a culpa em tudo. Tem gente, irmão, que bota a culpa na balança. Sobe na balança, o peso, né, tá acima. Rapaz, essa balança está quebrada. Não é possível. Porque a culpa é sempre de alguma coisa, de alguém. Nunca é nossa. A gente nunca fez nada, nunca faz nada. A gente é tão bonzinho. Então a gente não gosta das verdades que são expostas,
que nos revelam, que revelam coisas que a gente quer manter escondidas, as 7 chaves. A gente não quer que ninguém saiba. Então, quando as pessoas sabem, a gente fica chateado, a gente fica na defensiva. Então, aqui ele diz: ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Eu pergunto a você, vamos imaginar que eu e você fomos presos em um lugar. Aí o anjo solta a gente e manda a gente voltar e pregar no mesmo lugar. Você ia, sabendo que a probabilidade de ser preso de novo e de acontecer algo até pior do que a prisão é muito grande. Você ia. Irmão, a gente não está indo num lugar que a gente foi assaltado. Às vezes a gente pega um ônibus e é assaltado no ônibus, nunca mais quero pegar esse ônibus. Toma trauma, né? Hoje em dia a gente tem essa frase, né? Essa palavra, essa expressão trauma. Alguma coisa que aconteceu na nossa vida nos traumatizou. Então assim, agora a gente tem receio de ir no lugar, de falar com alguém, algumas coisas que aconteceram, né? Então muda às vezes a nossa perspectiva da realidade até. Então, você iria, sabendo que você seria preso, que podiam lhe bater. Rapaz, já fui solto. Ah, não, acho que eu vou interceder. Eu vou interceder daqui, vou mandar uma carta para o povo, que hoje não vai ser pregação no templo, vai ser em Betânia, que fica uns quilômetros daqui. Que se o povo quiser me prender, vai ter que correr até lá. Não, irmãos, eles voltaram exatamente para o mesmo lugar que prenderam ele e vão prender eles de novo. Ai, gente, irmãos, sabe isso? Então, quando a gente... É isso que tem que trazer para a gente essa reflexão, né? Então, a gente não está aqui para... Ah, pastor, eu acho que a gente já está aqui pregando no livro de Atos, sei lá, 2, 3, 4 meses. A gente já podia até talvez ter concluído o livro. Se eu... vamos fazer o seguinte, cada reunião vai ser um capítulo. A gente passa, né? Ensina, mas passa. Muitas pessoas talvez até gostassem desse tipo de abordagem. Por quê? Porque o pecado é visto sempre de forma superficial. Você não extrai, você não traz aquilo para a prática da sua vida. Você apenas obtém um conhecimento teológico que não muda a vida da pessoa, não muda a nossa vida, não nos cobra, não nos envergonha. Pode ter certeza que mesmo na nossa congregação, do ponto de vista numérico, é pequena. Se alguém está assistindo, né, porque cada vez menos pessoas assistem pelo Facebook, em todas as outras páginas é assim, né? Vai crescendo, né? Começa sendo assistido por 10, depois é assistido por 20. A da gente é o contrário. Começa sendo assistido por 20, depois 10, agora 5, tem hora que é só 2 pessoas. Tem hora que é nenhuma. Porque quem é que quer assistir isso, irmão? Na verdade a gente quer. A maioria das pessoas que estão na igreja hoje quer levar o pecado. A gente diz que é procrastinar o pecado o máximo possível, que é procrastinar o arrependimento o máximo possível. Não, eu sei que está tudo errado na minha vida, mas não dá para me arrepender agora. Não dá para eu mudar tudo agora. Eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que tem várias coisas na minha vida que ser transformadas, mas eu estou fazendo outras coisas que são muito importantes. Você já teve a oportunidade de perguntar para o morto o que é mais importante do que a vida? Uma pessoa morta, você acha que uma pessoa que morre, ela não tinha compromissos, não? Imaginar quem morreu, o irmão Paulo enterrou 2 pessoas no domingo. Imaginar uma pessoa que morreu no sábado. De repente essa pessoa já tinha uma agenda toda feita para o mês de abril. Vai começar. Então eu vou visitar, eu vou fazer, vou te... Prima começada. Tá vendo? Meus pesos, vamos orar para a sua família. Então a pessoa faz essa agenda. Às vezes até um planejamento. Uns irmãos aqui que trabalham. Olha, esse mês é o mês que eu vou tirar férias. E eu vou visitar fulano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você sabe se vai. Tiago fala sobre isso, né? Isso.
Então a gente tem que entender, Deus tem que ser nossa prioridade. E Deus não é nossa prioridade quando a gente separa 5 minutos do nosso dia, irmão, e o restante das horas pra gente. Que é isso? Que tipo de engano absurdo é esse? E a gente acha que um pouquinho que a gente dá para Deus, e se ele não gostar, problema dele. E o pior, às vezes, eu já vi isso muitas vezes na igreja. Às vezes a pessoa diz que pediu algo a Deus, e Deus dá algo a essa pessoa, e esse algo que Deus deu a essa pessoa, supostamente, distancia essa pessoa de Deus. Mas como assim? Então será que foi Deus que deu mesmo? Vamos imaginar, você durante muito tempo quis ter um filho. É o caso de Sara. Então, tem justificativa para quando Isaac nascer, aí Sara agora não quer mais saber de Deus? Ou o próprio Abraão dá as costas para Deus a partir do nascimento de Isaac? Porque agora ele já recebeu o filho da promessa, agora é só curtir o filho da promessa. Como em algumas igrejas, eu já ouvi esse tipo de pregação, por isso que eu falo. Você na vida tem 2 momentos. Na vida aqui, foi assim que me ensinaram, né? Você tem o tempo da luta e o tempo da bênção. Então tem um momento que você vai sofrer muito, vai ter dificuldade. Então é como Abraão, aqueles 25 anos esperando um Isaac. Veio até uma pessoa no meio, né? Ismael. 25 anos esperando Isaac. Agora é bênção. Isaac chegou. Meu filho. Você acha mesmo? Não, a vida do cristão é luta até o último suspiro. O último suspiro que a gente der vai ser um combate espiritual contra as forças espirituais das trevas. Querem tirar a nossa fé até o último instante. A gente viu como John Bunyan se esforça para tentar passar um pouco disso no livro Peregrino. O último obstáculo, antes da entrada no céu, é o mais difícil de todos. Onde quase aquele que passou por tantas dificuldades não consegue atravessar aquele rio. Então é preciso que a gente tenha esse senso de responsabilidade, em primeiro lugar, com a nossa própria vida. Porque você só pode salvar alguém, você só pode levar a mensagem de salvação para alguém se você estiver salvo. Então você tem que ter responsabilidade com você e com a doutrina, para que seja salvo tanto você quanto aqueles que te ouvem. Mas se você não tem compromisso com você, você acha que você pode ter compromisso com alguém? Você acha que uma pessoa que não tem um relacionamento sério com Deus pode influenciar alguém a ter um relacionamento sério com Deus? Por que a gente acha hoje em dia até que é orgulho dizer uma frase que é bíblica? Olha que coisa. Como eu disse, eu tenho me assustado com essa verdade assim, cada vez mais visível, né? A Bíblia, para muitos, deixou de ser bíblica. Então você fala um versículo bíblico, no contexto que ele foi escrito, as pessoas, não, eu não acho que é assim. Como você não acha? Está assim na Bíblia. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vai alguém de nós dizer isso? O que vai ser dito, tá vendo? Se acha mais santo que todo mundo. Não, mas eu quero ser. Se você não quer ser santo, é um problema seu. Mas eu quero ser. Porque está lá na Bíblia que o santo santifica-se mais ainda, que o limpo limpa-se mais ainda. Eu quero ser essa pessoa que está aqui. Eu sei que eu não sou ainda, mas eu quero ser. E se você não quiser, aí tudo bem, mas eu quero. E não diga que ninguém quer, porque eu quero. E não diga que ninguém quer viver a Bíblia, porque eu quero. Mas a gente tem vivido essa época, eu já falei várias vezes, onde há sempre um esforço para o nivelamento por baixo. Como se a gente tivesse a lei, né? Eu já vou até fechar a Bíblia. Os irmãos Paulinho ali já foi para o céu, já voltou, já sabe qual o louvor que vai tocar. Pode tomar o seu lugar aqui, viu? Que já vai ser daqui a pouco. Então a gente tem vivido uma lei que governa o mundo, né? Que é a lei do menor esforço.
Então, por exemplo, alguém vai para o trabalho. Vocês não, todo mundo aqui é super crente, né? Então, estou tranquilo nisso. Então, você está lá no trabalho e você sabe que se você fizer muito ou se você fizer mais ou menos, o salário, eu gosto dessa expressão, né? Vai cair do mesmo jeito. Então, uma vez a pessoa vai dizer: oh, calma, por que você se desgasta tanto? Isso, você não está trabalhando por uma não, Michel? Você trabalha por produção, mas todo mundo é assalariado. Você fica aí trabalhando por 3, fulano não faz metade do serviço. Não, ó, deixa aí. Mas o cristão que tem um senso de responsabilidade, ele vai fazer isso, meu irmão? Não vai. Ele sabe que ele está ali naquele lugar para dar um bom testemunho para Cristo, para que as pessoas olhem para ele e vejam Cristo nele. É isso que impacta. Então, quando a gente vive essa realidade, louco, desvairado, tem gente até que vai ver você como inimigo. Mas é, fulana deve ser assim com o patrão. Ele pensa que me engana, ele deve estar recebendo por fora. Tem aquela cara ali, eu já sei de tudo. Até essas conjecturas de conspirações hipotéticas. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão adaptadas à verdade. A ideia de você viver uma vida separada. É isso que santidade significa. Todo mundo faz isso, mas eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque eu sou de Cristo. Você não está vendo aqui não? Eu estou cheio de sangue. Foi o sangue dele que me salvou. Eu não estou sujo de sangue, eu estou limpo pelo sangue. Até isso é uma contradição, né? Porque o sangue, às vezes na roupa, ele até mancha, né? Mas a gente vê na Bíblia que é o sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que salvou, ele limpou. E como é que eu posso oferecer menos? Eu sei que o meu sangue não vale de nada comparado com o dele, mas é o que eu tenho, é o que eu vou oferecer. Falando isso para vocês, o irmão já vai mudar, o irmão que já vai tomando aqui a dupla, né, mais espiritual. Eu ouvi isso, né, como verídico de uma pregação de um pastor alguns anos atrás, e foi algo assim que na minha fé, para a minha fé, principalmente no momento que eu estava vivendo e até para o que eu estou vivendo hoje, são coisas assim extremamente impactantes. E é uma história verídica. Acho que isso se passou algumas décadas atrás na Índia. Até hoje a Índia é um país extremamente hostil ao cristianismo. Lá eles têm uma religião chamada hinduísmo. A maioria das pessoas da Índia elas são adeptos. Essa religião tem milhões de deuses. Não se assuste não, é isso mesmo, milhões. Pessoas normais, de repente têm uma vida um pouco diferente, aí se tornam Deus, aí já tem um lugar de adoração. É assim que é o hinduísmo, né? Um avivamento no período que ele teve lá, eu esqueci o nome dele, mas tem até o filme desse missionário, estava no YouTube até outro dia, depois eu posso me lembrar e falar para os irmãos. E lá na Índia, essa jovem, ela foi alcançada, né, pela e ela chegou em casa e disse: olha, pai, minha mãe, a partir de hoje eu quero ser cristã, eu vou para a igreja. Aí o pai disse, né, não, aqui nessa casa não tem cristão, mas assim, já que você quer ir para a igreja, toda vez que você for para a igreja, que você voltar, eu vou lhe dar uma. Então todo um preparo, ela faz um vestidinho bem bonito, as irmãs preparam um vestido bonito, fazem um vestido bonito para ela, todo branco. E nesse dia especial, o pai dela foi tomado de uma ira tão grande que não esperou ela chegar em casa para bater nela. Pegou ela a poucos metros da rua, poucos metros da igreja, e começou a espancar ela na rua, pegando a cabeça dela e batendo no paralelepípedo, né, naquela parte de anos. Os irmãos da igreja viram aquela cena e conseguiram separar, trouxeram a irmã, a pequena irmãzinha de 15 anos para dentro da igreja, e ela estava com seu vestido todo rasgado, ensanguentado, e as irmãs o tempo todo ficavam falando para ela, né, olha,
fique calmo, o socorro já está chegando, a gente já pediu um médico, daqui a pouco ele está chegando. E parte do vestido tinha soltado, né? O vestido, meu vestido. Por que você está pedindo tanto o seu vestido? Está todo sujo de sangue, rasgado. Calma, já vem socorro, o médico está ensinando. Porque o meu Senhor já está vindo me buscar. E assim como Ele deu o sangue dele por mim, né? Ou fazer menos. E quando a gente vê uma menina de 15 anos que ia para a igreja, sabia que ia apanhar na volta. Se a gente soubesse que ia apanhar na volta, a gente viria. E ela disse, não, sabe, pô, eu só vou apanhar. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu só vou apanhar. Deus é tão bom. E ela está uma murmuração, uma queixa. Ela está esperando Cristo. A grande questão, irmãos, que muitas vezes trava o nosso crescimento espiritual é que a gente não está esperando Jesus. A gente está esperando que Jesus faça a nossa vontade. Mas não é isso Jesus da Bíblia, irmão. É preciso que a gente desperte, que haja um despertamento da nossa parte, que o sofrimento é bom, quando glorifica a Cristo, produz edificação, santificação não só em você e em mim, mas em toda a igreja. Não tenha uma visão egoísta do seu sofrimento. O seu sofrimento pode edificar várias pessoas. O bom testemunho que você vai produzir no momento da adversidade pode ser usado pelo Senhor para alcançar várias pessoas. A gente tem, às vezes, uma visão tão egoísta, né, do nosso sofrimento. Quando a gente então tem a visão maior da cena, a gente vê, meu Deus, que privilégio fazer parte desse projeto tão poderoso e lindo de Deus, salvar pecadores. Vamos louvar? Agora o microfone vai para aquele que é de direito. Ó, como é que precisa. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Deus, eu gostaria de te agradecer, Senhor. Pela vida do nosso pastor, Senhor. Por esse convívio, Senhor, que desceu do céu. Mediante a quantidade de irmãos que aqui estamos, Senhor. Mas a tua presença mais uma noite, Senhor, foi real, nosso Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus. Perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque a maioria de nós que aqui estamos, Senhor, como o pastor foi usado por ti, usamos o nosso dia hoje, Senhor, e demos pouco a ti, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, onde quer que nós estejamos, Senhor, se assim conforme o teu querer, a tua vontade no dia de amanhã, que o dia de amanhã só pertence a ti, que a gente venha, Senhor, pregar a tua palavra para aqueles qual o Senhor enviar para estar no meio de cada um de nós, Senhor. Só temos a agradecer a ti, Senhor. Agradecimento pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Como nós estávamos conversando, Senhor. Sabemos que um dia nós vamos partir, Senhor. E esses encontros é uma preparação, Senhor, que o Senhor vem nos preparando, que vai fazer muita diferença, Senhor. O Senhor nos ensina que aquele que é mais dado, mais vai ser cobrado. Por isso que cantamos, Senhor, louvamos a ti, Senhor.
Segura, estou nos braços. Seguro, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito, teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Obrigado, Senhor, por teu amor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se nós passar, igreja, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Obrigado, Senhor, que me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ajuda-nos, ó Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Jesus, recaímos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, os irmãos, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Nos guarda, Senhor, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Eu creio que é. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio, Senhor, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, Jesus, 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 Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Um toque mais puro, o amor mais seguro.
nome mais puro, o amor mais seguro do mundo. Recai tua graça para terminar, igreja. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaímos, Senhor, em tua graça. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa, Senhor. Sentimos a tua presença em nós e no meio de nós, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida, Senhor, onde a tua presença cresça, que nós venhamos a diminuir. Cada vez mais, Senhor, seja o Senhor que seja visto na nossa vida e não a nós. Ó Senhor Jesus, que estejamos as mãos dadas a Ti e que em tudo que venhamos a fazer, Senhor, tenhamos esse firme compromisso de que fazemos tudo ou deixamos de fazer em Teu nome. Que haja, Senhor, esse senso de responsabilidade, que caminhamos no mundo em trevas, mas somos a luz do mundo. Despede-nos, Senhor, cheios de fé, de confiança, de amor e de esperança, sabendo que, independente dos desafios que nos aguardam, aquele que está conosco, aquele que está conosco, é mais poderoso do que todos. E é do Senhor que vem a nossa paz, e ninguém pode roubá-la de nós. Ó Senhor, que essa convicção cresça e que em tudo que venhamos a fazer e deixar de fazer seja visível para nós e para todos, que não estamos sozinhos, mas que o Senhor Jesus é o nosso Deus e com Ele andamos aqui na terra, na convicção de fé de que com Ele viveremos no céu para sempre em glória, em alegria indizível. É assim, Senhor, que queremos viver. Nos ajuda a viver nessa vida de esperança que a Tua palavra nos trouxe. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saudem-se mutuamente com um cumprimento santo e saiam daqui com essa firme convicção de que não importam os desafios, o que importa é que Jesus está no barco. Glória a Deus.